Boa noite, pessoal. Obrigado, Itair. Obrigado, espiritualidade amiga, pela oportunidade de estar aqui. O assunto que me coube hoje, o título dele é O Espírito de Volta à Vida Física e Seus Problemas. Então eu fiquei pensando, de assunto fácil de falar, que problema todo mundo tem, né? É fácil de falar disso? Mas, para falar disso, antes, espero não me enrolar muito aqui, o que acontece antes de a gente nascer? Porque na terça-feira nós temos um estudo sistematizado da doutrina espírita. A gente chama de, abreviadamente, ESD. Esse estudo, a gente estuda as apostilas que a Federação Espírita Brasileira produz, e ali tem vários assuntos. E um dos assuntos que sempre vem é esse assim: por que eu tenho que reencarnar? Porque Kardec e os Espíritos falam que a verdadeira vida é a vida espiritual, não é a vida na matéria. Então, por que eu tenho que nascer? Por que eu tenho que vir para cá? E Kardec, então, ele se preocupa com isso, né? E aí, Kardec pergunta, por que a gente tem que reencarnar? Aí os Espíritos falam, tem que reencarnar para progredir. Mas tá bom, por que eu esqueço tudo? Que eu não lembro o que eu fui? Ah, você tem que esquecer porque se você se lembrar o que você foi, você nunca vai se melhorar. Mas vem cá, quanto tempo tem a minha última encarnação? E fica essas perguntas assim. Então, qual é a duração do intervalo entre encarnações? Kardec fez essa pergunta para os espíritos. A questão 224, ele pergunta assim: como é que se chama o espírito que está no intervalo entre reencarnações? Assim, a gente morreu, está no plano espiritual antes de nascer. O espírito que está no plano espiritual e não nasceu ainda, né, na Terra, que está lá, do lado de lá, é chamado de espírito errante. Errante porque é aquele que anda a ermo. Ele vem do termo francês, errant, né, que significa aquele andarilho, aquele que está andando, que está em busca de alguma coisa. Então, os espíritos errantes são todos os espíritos que estão no plano espiritual esperando o momento de encarnar. Aí Kardec fala assim: qual é a duração desse intervalo em que o espírito, que a alma se transforma em espírito errante? Quanto tempo demora para reencarnar? Aí os espíritos respondem assim: a resposta é simples e direta, de poucas horas a milhares de anos. Então, um espírito que desencarna, ele pode reencarnar, segundo a resposta dos espíritos aqui, em poucas horas, ou pode ficar milhares de anos no plano espiritual antes de reencarnar. Gente, como é que funciona isso? Que não explicou nada, né? Eu fiz uma pergunta, você me responde um negócio desse, se fosse Kardec, eu perguntava mais. Mas como é que pode? Então, muitas pessoas têm se preocupado com isso. Existe um autor que eu gosto muito, chamado Jorge Andréa, e o Jorge Andréa, ele estuda bastante essa parte da reencarnação. O Kardec, ele continua fazendo perguntas sobre isso, lá no capítulo Retorno à Vida Corporal. A primeira pergunta é 330. Os espíritos sabem a hora da reencarnação? Aí os espíritos respondem: eles a pressentem, quer dizer, pressente a hora de reencarnar. Do mesmo jeito que o cego sente o fogo que se aproxima. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tem que morrer um dia. Mas ignoram quando isso acontecerá. E aí Kardec pergunta: então a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida material?
Os espíritos respondem: certamente é. O Jorge André, como eu comecei a falar, ele é muito preocupado com isso. O Jorge André era um médico espírita, um pesquisador espírita. Ele tem um monte de livro falando sobre esse assunto, tratando sobre a reencarnação. Esse livro aqui, né, Enigma da Vida, o outro lado da matéria, ele trata também desse assunto. E ele fala o seguinte, que os espíritos desencarnados, todos nós, quando desencarnamos, nós temos, ele chama isso aqui de peso específico. Aquele espírito que é ainda muito apegado à matéria, né, a pessoa que está muito ligada às coisas do dia a dia da Terra, porque apegado à matéria não é ser eu sou apegado ao meu carro, não quer dizer isso não. Quer dizer que é uma pessoa que está muito apegada às suas sensações, às sensações da matéria, às suas preocupações mundanas, né? É aquela pessoa que está preocupada só no dinheiro, a pessoa que está preocupada só com a beleza, a pessoa que está preocupada só com as coisas que dizem respeito à Terra. Que bonitinho. Então, né, essas pessoas que ainda estão muito preocupadas com a matéria, quando elas desencarnam, essas pessoas ainda têm um corpo espiritual muito apegado à matéria, muito próximo à matéria, que o Jorge Andrés fala que tem um corpo espiritual com peso específico muito grande, né, que vem muito para a Terra. Os espíritos que são mais elevados, os espíritos superiores, esses espíritos que são menos apegados à matéria, eles têm um corpo com peso específico mais leve, eles são mais leves. É igual como se fosse um balão. Sabe quando tem um balão de gás? Né? Assim, né? O balão de gás às vezes sobe muito, não tem uns que ficam baixinhos, né? Porque o gás ali dentro já escapou, né? E o peso não é suficiente para fazer ele subir. Então imagina que um espírito ainda inferior, muito impuro, um espírito impuro, ele tenha o gás ali dentro dele, faz com que ele fique voando aqui embaixo. E aquele espírito que já está bem elevado, já está bem purificado, ele já é igual aquele balão que sobe e vai embora. Então o Jorge André fala que esses espíritos que são muito materializados ainda, eles por natureza ficam apegados às coisas da Terra. Eles ficam mais próximos da Terra. E é como se a Terra atraísse eles. Esses espíritos que estão mais elevados, a gente costuma falar, esses espíritos já não precisam, já não sentem a atração da Terra. Então esses espíritos já estão mais longe, já não veem essa necessidade de olhar para a Terra. E aí o Jorge André ainda fala que a gente aqui precisa de energia, né, para viver, não precisa, a gente precisa comer. E o espírito vive de quê? O que os espíritos precisam? Eles também precisam de uma certa energia, que eu não vou entrar no detalhe aqui. Mas os espíritos mais inferiorizados, eles sentem necessidade, por causa do peso específico deles, de energias mais materializadas. E os espíritos superiores, por consequência, da mesma maneira, se alimentam, vamos falar assim, não é alimentar de comer não, né? se absorvem energias mais elevadas e ficam lá no mais alto. Por isso, esses espíritos que, segundo Jorge André, esses espíritos que estão mais perto da Terra, eles rapidamente, igual o balão, vêm para a Terra. Então, os espíritos inferiores reencarnam mais rápido. O intervalo da reencarnação para os espíritos inferiores é menor do que para os espíritos superiores, vamos falar assim, os espíritos mais elevados. É o que faz todo sentido também. Porque se os espíritos dizem que todo mundo precisa reencarnar para se melhorar, porque só aqui... onde é que fala sobre isso? Na pergunta 253. Não, desculpa. Não é aqui não. É no livro de Jorge André, 253.
Quando os espíritos precisam, como a gente precisa de mais experiências na Terra para expurgar os nossos problemas, a gente tem que reencarnar mais vezes. Se eu já passei, já tive um monte de aquisição, eu preciso encarnar menos vezes, né? Então é assim que funciona a história, né? Para dar um exemplo sobre isso, no livro Missionários da Luz, André Luiz, no capítulo 12, tem uma história bem interessante que eu tentei fazer um resuminho aqui. Está na página 155 da minha edição, capítulo 12 do Missionários da Luz. A história é o seguinte: André Luiz e o Alexandre era o mentor de André Luiz. Eles tinham acabado de resolver um caso. Resolver um caso não é um caso de mistério, não. Tinham acabado de solucionar um caso de problema espiritual. Eles acabaram de ver aquilo, de estudar aquilo. E aí aparece uma pessoa e falando assim: você se lembra do Segismundo? Olha os nomes, né? Quem é o Segismundo? Segismundo foi um personagem de outro livro do André Luiz. Lembro. Aí ele fala assim: o Segismundo voltará ao rio da vida física. Assim o exige. A situação assim o exige. Então o Segismundo chegou no momento em que ele já sente a necessidade de ter que reencarnar, né? Eu já li sobre isso aqui no Livro dos Espíritos? Acho que não, né? A reencarnação é a necessidade da vida espiritual. Isso mesmo. E aí, né, o espírito sente que está na hora dele reencarnar. E o Segismundo está sentindo, porque ele estava naquela situação do balão, né, do peso específico alto, chegando perto da Terra. Mas o que acontece? A história é o seguinte: o pai dele, o futuro pai dele, estava rejeitando ele. O futuro pai dele, né, chamava-se Adelino. E o Adelino tinha sido um inimigo do passado. A mãe, futura mãe do Segismundo, era a Raquel. E a Raquel tinha sido uma vítima do Segismundo. A história foi o seguinte: em outra vida, o Segismundo e a Raquel se apaixonaram. A Raquel era casada com Adelino. Era um casamento arranjado, mas os dois eram casados. E o Segismundo foi lá e seduziu a Raquel. O Adelino ficou com raiva e chamou o Segismundo para um duelo com arma. E o Segismundo matou o Adelino. Então, o Segismundo havia matado o Adelino em outra vida com um tiro num duelo. E ele, além disso, tinha roubado a Raquel. Aí, depois que o Segismundo matou o Adelino, a Raquel ficou viúva e ficou sozinha. E ela, então, caiu na prostituição. Então, as atitudes dele fizeram com que a vítima, Raquel, né, caísse no erro, fosse seduzida, caísse no erro e entrasse para a prostituição. E o outro, a vítima, Adelino, perdeu a encarnação, né? Interrompeu a vida. E eles antes haviam combinado, então, de resgatar esse enrosco, né? A Raquel tinha convencido o Adelino de resgatar esse problema com amor de pai para filho. Como é que seria essa história? Eles então receberiam o Segismundo como filho, como segundo filho. O que acontece é que o Adelino não queria. Olhava quando ele dormia, né? Ele desdobrava e o Segismundo ia lá, né, para conversar com a família. E o Adelino então dava emanações de ódio, né? Ódio, como é que ele fala aqui? Ódio e revolta.
E o Segismundo começou a ficar com medo, preocupado, né? Como é que eu vou reencarnar? E aí o que aconteceu? O Segismundo fugiu e não queria mais reencarnar. Então, a história aqui, eu não vou contar, quem quiser saber, o André Luiz e o Alexandre vão tentar achar o Segismundo, botar ele em contato com a família e convencer eles a reencarnar. Gente, está caindo tudo aqui hoje. Então, né, essa história, né, é muito interessante porque o André Luiz começa a fazer perguntas. Mas vem cá, como é que a gente vai fazer? Mas por que eles vão aceitar? Por que eles aceitaram, né, essa reencarnação? Já estava tudo programado, por que ele desistiu? Por que o outro está com raiva? E o André Luiz começa a fazer um monte de pergunta, repórter, né? Igual um repórter, né? Fazendo pergunta. Então, no final das contas, eles na procura da pessoa que ia reencarnar, o Alexandre leva o André Luiz para o departamento de reencarnação. Quando chega nesse departamento de reencarnação, eles ainda não tinham achado o Segismundo, não. Eles foram ver quais eram as condições com que o Segismundo iria reencarnar. Quando eles chegam lá, o André Luiz repara que as pessoas andando numa praça assim, eu imagino um prédio com um saguão na frente, né? Esses prédios bonitos. Quando ele chega ali na frente do prédio, tem as pessoas conversando e todo mundo com um rolinho de papel na mão. Ele fala assim, o papel parece um papiro. Eu não vou procurar a página, porque caiu no chão, fechou a página, perdi a página. Parece um papiro. E aí, o que é isso? Aí ele fala assim, o Alexandre fala, são mapas de corpos humanos. Mapas de corpos humanos? Mapas. Mostrando quais serão as características físicas daquela pessoa que vai reencarnar. Como assim? Não tem hereditariedade? Eu estudei lá que Mendel falava que hereditariedade mandava. Não, hereditariedade manda, mas a gente consegue, respeitando as leis da hereditariedade, selecionar algumas características que são interessantes para a reencarnação da pessoa. E aí eles entram no prédio, aí vão lá para o laboratório, e aí, pela descrição do André Luiz, eles veem lugares das pessoas conversando em volta de hologramas, de corpos humanos que ficam girando, e as pessoas olhando e vendo ali. E aí eles chegam, né, em particular, o André Luiz reconhece uma pessoa, ele chega e acha, oi fulano, tudo bem? Aí ele fala, tudo bem, eu estou preparando aqui meu corpo, mas eu estou vendo que tem um defeito ali na perna. Não, fui eu que pedi. Eu pedi para nascer com esse defeito na perna, porque esse defeito vai ser importante para mim na minha vida na Terra. Vai me impedir de fazer alguma coisa, vai me ajudar, digamos assim, vai me ajudar a não fazer alguma coisa errada. Que ele não vai conseguir correr, eu fiquei imaginando, né, lendo o livro, ele não vai conseguir correr, vai ver que ele não pode ser ladrão, sei lá, não pode sair correndo, alguma coisa parecida. Então vai nascer com aquele caso, gente, isso, se alguém, ressalva aqui, se alguém disser que toda vez que alguém que nasce com um problema na perna é porque foi ladrão e outra vida não pode correr, é mentira, é este caso aqui apenas, que está aqui no livro. Então, nunca generalizem, se alguém generalizar, está errado, a gente não sabe. Esse caso aqui, a gente sabe que foi assim. Então, a gente vê, né, que o André Luiz começa a falar do corpo que a pessoa vai ter. E a pessoa escolhendo uma vida de sofrimento. Olha só que absurdo. Não é? Então, a pessoa quer uma vida de sofrimento. Allan Kardec, ele publicou, depois do livro dos Espíritos, o segundo livro que ele publicou, antes de publicar o livro dos Médiuns, foi esse aqui, O que é o Espiritismo.
É um livro que muito pouca gente estuda, né? Ele tem muitas perguntas e respostas. Tem uma questão, se eu não deixar cair no chão aqui, a 116, né? Ele pergunta assim, como é que começa, qual é o momento que começa a união do espírito ao corpo? Porque o André Luiz mostrou aqui que a gente pode escolher o nosso corpo. A gente pode escolher. Depois eu vou falar um pouco sobre esse pode escolher. Porque eu vou falar agora. O André Luiz também explica que nem todo mundo pode escolher. Ele fala que a grande maioria, na verdade, André Luiz fala que a grande maioria, ele fala, a grande percentagem dos espíritos que reencarnam na Terra não escolhem a natureza da encarnação. A grande maioria passa por processos que ele chama de padronizados de encarnação. E aí, essas pessoas que passam por processos padronizados, elas vão nascer se recebendo ali as energias, o corpo que é determinado por outras pessoas, por outros espíritos. Existem espíritos encarregados das encarnações que ajudam essas pessoas a nascer, mas elas não têm, como eu falo assim, não têm voz na escolha do tipo de corpo, do tipo de prova que elas terão. E aí, quando a gente vai nascer, né, como é que a gente escolhe o corpo? Né? A gente escolheu o corpo lá o André Luiz estava lá no departamento de reencarnação, a gente viu lá, digamos que sou eu. Eu vi lá o meu corpo, eu vou nascer belo, lindo, maravilhoso, né? Eu vou ser igual o Brad Pitt, vou nascer assim, escolhi assim, né? Aí vejo lá meu corpo bonitão, aí saiu isso, né? Pra tu ver. Aí você escolhe lá o corpo que você vai ter, mas não escolhe beleza exterior não, sabia? Falei brincadeira aqui, mas não escolhe sobre isso não. Aqueles que podem escolher, escolhem as características físicas. Eu vou ter um coração fraco, eu vou ter um coração forte, eu vou ter talvez um problema aqui que vai me dar um aneurisma lá na frente, né? Vai me ajudar a desencarnar aqui, ajudar a desencarnar. Então a gente escolhe características físicas que sejam úteis para a nossa encarnação. E aí, quando a gente vai nascer, né, como é que essa coisa acontece? Então, no livro que é o Espiritismo, o Kardec pergunta: como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Como é que acontece esse porque a gente é espírito errante, em algum momento a gente tem que se unir ao corpo. Ele fala assim: desde a concepção. A concepção é o momento, se não me engano, em que o espermatozoide consegue perfurar a barreira lá e entra em contato com o óvulo e acontece lá a primeira divisão celular, não é isso? Primeira meiose, né? Que fala, né? Ali, então, esse é o momento da concepção. Primeiras 3 palavras da resposta. Desde a concepção. O espírito, ainda que errante, está preso por um cordão fluídico ao corpo com o qual deve se unir. Então, no momento em que existe essa concepção, o espírito que vai reencarnar se une àquele óvulo ali. Aquele ovo, né, na verdade, que já está fecundado. Então, já existe uma conexão no momento em que há a fecundação. O Jorge Andréa fala, e o André Luiz também fala, no Mecanismo da Evolução, Mecanismo da Evolução não, Evolução em Dois Mundos, perdão. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz também fala que existe, e o Jorge André estuda sobre isso também, existe, como é que esse corpo, né? Como é que isso se transforma numa vida? O espírito que vai reencarnar, sabendo desse mapa, auxiliado pelos espíritos superiores, esses espíritos magnetizam
espermatozoide que tem as características genéticas apropriadas para que aquilo que eles desenharam lá no departamento de encarnação possa acontecer. Então, o espermatozoide que vence a corrida é o espermatozoide que tem dentro dele as características genéticas que vão dar, por exemplo, a perna defeituosa do outro lá. Então, para a gente pensar bem, desde antes, né, na corrida que os espermatozoides traçam para chegar no óvulo, já existe ali a influência do espírito reencarnante. E no momento que a fecundação é bem sucedida, imediatamente acontece a ligação desse cordão fluídico. Aí Kardec e os espíritos continuam. Esse laço, esse cordão, né, esse laço se estreita, se encurta cada vez mais à medida que o corpo se desenvolve, que o embrião se desenvolve. Quanto mais desenvolvido o embrião, né, mais curta é essa distância entre o espírito e o corpo que está ali. Ele já está ligado, ele vai entrando. E aí ele fala, Kardec fala, desde esse momento, do momento em que acontece a fecundação, o espírito que vai reencarnar sofre uma perturbação que cresce sempre. Então, o espírito que vai reencarnar, no momento que é a fecundação, ele já se toca, né, que vai acontecer a reencarnação, e ele então já começa a perder a memória. Já começa a se esquecer do que foi na última vida, do que foi em outras vidas, já começa a passar por uma perturbação, que esse é o termo que eles usam. Ao aproximar-se o nascimento, essa perturbação se torna completa. O espírito perde a consciência de si mesmo e não recobra mais as ideias, senão gradualmente, a partir do momento que a criança começa a respirar. A união, então, é completa e definitiva. Então, a gente vai perdendo a memória, perde a capacidade de raciocinar, a gente fica em total perturbação, e no momento do nascimento, a gente começa, né, a gente sai do zero, vamos falar assim, né? Sai do... É a criança que é pura, inocente, não sabe de nada. Depende 100% da mãe. O ser humano das raças que estão na Terra, das espécies que estão na Terra, é o animal, vamos falar assim, que mais precisa de ajuda para nascer. Né, para crescer. Né, passarinho rapidinho, né, a mãe ajuda a dar comida, daqui a pouco a mãe empurra do ninho, né, para voar, né, e cai lá no chão se não souber voar. Né, os bichos, né, cavalinho já nasce, já anda, né, a gente demora um ano para andar. Então o ser humano precisa de muito mais tempo para se recuperar dessa perturbação que é o nascimento, né? Olha só que coisa interessante, né? Então, esse momento do nascimento é um momento, assim, fatal. E o nosso corpo, que a gente escolheu, ou que alguém escolheu para a gente, né, é o corpo mais adequado para a minha encarnação. Aí, por que eu estou falando e fiz essa pausa dramática? Porque existem pessoas que não estão satisfeitas. Né? Mas, eu digo, o corpo que nós nascemos é o mais adequado para a gente nascer. Foi o que a gente precisava. Ah, eu quero mudar. Pode mudar. Pode mudar. É óbvio que pode mudar. Mas o corpo que você tem é o que você precisava. Desculpa, mas eu não posso falar outra coisa que não isso. Né? E aí, né, a gente começa a ver também essas encarnações, a gente se esquece de tudo, mas tem umas exceções, né? A Flávia, minha esposa, toda hora ela manda, ela fica maravilhada, né? Criancinha de 3 anos de idade pega o piano e toca. Eu tenho um piano lá em casa, eu fiquei 5 anos tentando tocar, não consigo.
A minha mão direita e a minha mão esquerda brigam constantemente. Eu não consigo fazer com que elas... É muito difícil. Né? E criancinha lá, 3 anos de idade, já tocando peças de Bach, Chopin, Beethoven. Como é que pode? É óbvio que tem lembranças de vida passada, né? Crianças que falam várias línguas, já nasce falando em várias línguas. Lembrança de vida passada. Crianças que são matemáticas, né? Que fazem contas de matemática impressionantes. Né? E quando acontece isso, dá na televisão, né? Aparece no mundo inteiro. O que é isso? É prova da reencarnação. São pessoas que estão se lembrando de outras vidas. E aí, essas coisas de outras vidas vêm à tona e a pessoa, então, relembra e coloca isso. Mas a gente também sabe que, além de lembrar de dons, né, musicais, a gente pode também se lembrar de coisa ruim, não pode? Aí, aquela pessoa que já nasce com claustrofobia. Aquela pessoa que já nasce com medo de barulho. Houve uma moto dando um tiro, né, um carro, né, um motor de carro, antigamente tinha muito, né? Que, pum, se joga no chão, né, de medo. Ano novo é o pior dia do ano. Né? Dia 31 é o pior dia do ano. Por quê? Por que a pessoa se lembra disso e tem um medo que não sabe? Por que a gente, às vezes, chega, até num relacionamento, tem medo de se entregar no relacionamento? Por que o Adelino não queria ter o filho do Segismundo? Por que ele não queria que o Segismundo nascesse? Porque ele, lá no subconsciente dele, ele ainda se lembrava do que o Segismundo tinha feito para ele e para Raquel, para a esposa. Então, o que a gente fez em vidas passadas, traz marcas no nosso corpo espiritual e, às vezes, essas memórias vêm à tona. E essas memórias, quando vêm à tona, muitas vezes nos atrapalham, fazem com que a gente passe por problemas. E aí a gente fica assim, né? Como é que pode? Itair tem medo de altura. Que absurdo. Coisa de criança. Não sei, numa outra vida ele teve algum problema com a altura. Eu não tenho. E ele fala para mim, como é que pode André ter medo de entrar em elevador? Né? Coisa de criança. Ele não tem medo de elevador, mas eu tenho. Por isso que todo mundo, né? Não sei se tem medo de altura não, tá? Tem não. Todo mundo tem as suas dificuldades. Eu falei do medo aqui, mas tem outras coisas. Por que tem gente que gosta de matemática? Por que tem gente que gosta de biologia? Se chegar perto de mim e mostrar um cadáver, né, igual o pessoal lá que faz no anatômico, né? Na hora que corta assim, eu não vou ver mais nada, vou estar no chão desmaiado. Não é minha praia. Nunca foi. Né? E agora eu chego lá, mostro uma equação de cálculo, né? Uma equação diferencial de segundo grau, ó, molinha para mim. Eu mostro para uma, né, Gabriel? Molinho, né? Aí mostra para uma pessoa aqui de sociais de jornalismo, aí vai, você tá maluco, o que é essa cobrinha aí? A gente tem, cada um tem as suas aptidões, cada um tem as suas, vamos falar assim, as suas tendências, que são, muitas vezes, escolhas do que a gente precisa para essa encarnação. Então, o nosso corpo é o corpo certo. Eu nasci no Brasil, podia ter nascido na Noruega. Na Noruega, você não ia passar você não ia ter disponível para você as mesmas experiências que você tem aqui no Brasil. E por que o norueguês não nasceu aqui? Do mesmo jeito. Porque aqui no Brasil, o norueguês não ia ter as experiências que ele precisa ter lá. Né? Todo mundo, né,
precisa passar por essas situações, por essas provas, né? E essas expiações. O que o pessoal fala assim, provas e expiações. O que é uma expiação? Expiação é você passar por um sofrimento que veio em decorrência de alguma coisa que você fez errado no passado. Então, por exemplo, eu comi 2 caixas de bombom garoto em 10 minutos. Vou ter que expiar isso em algum momento, não vou? Né? Agora, se eu em outra vida foi igual ao Sigismundo, que cometia um assassinato e levei uma mulher para, né, tirei a mulher do casamento e ela acabou parando na prostituição, ele foi o culpado, o Sigismundo vai ter que passar por algumas coisas, porque o corpo do Sigismundo aqui também vai ter uns probleminhas ali, né? E a vida que ele vai ter não vai ser uma vida fácil, porque ele precisa expiar aquela falta. Ele precisa passar por aquilo. Mas Kardec pergunta também, mas gente, por que Deus manda a gente passar por isso? Deus não podia fazer todo mundo perfeitinho, todo mundo bom? Não era mais fácil? Não era mais fácil? Sabe, todo mundo nascia bom, não tinha ninguém mal. Não foi assim que ele fez. Todo mundo foi criado simples e ignorante, todos nós. E todos nós estamos destinados à perfeição. Mas, para a gente atingir essa perfeição, a gente precisa remar um pouquinho, né? A gente precisa correr atrás. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, que é um livro muito bom também, que eu estou até meio esquecido, já até me esquecido dele. O Consolador. É um livro de perguntas e respostas que o Espírito Emmanuel responde a perguntas que são feitas em várias áreas. A área da química, a área da religião, a área da ciência, a área da política. Várias áreas aqui ele tem resposta, né? Ele fala assim, religião, fala de sentimento, fala de psicologia, biologia, sociologia, filosofia, química, física, ciências combinadas, eu nem sei o que é isso, né? Ciências aplicadas, ele fala de tudo, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E aí, né, Chico perguntam para o Emmanuel, gente, se o determinismo divino é para o bem, quer dizer, se Deus determinou que todo mundo vá em direção ao bem, né, todo mundo chegue lá, né, atinja a perfeição moral, por que Deus criou o mal? Foi a nossa conversa de terça-feira, né? Por que Deus criou o mal? Deus não criou o mal. Deus criou o livre-arbítrio. Quando a gente reencarna, quando a gente é criado, quando a gente passa lá do reino animal e vira para o reino hominal, eu tenho que terminar antes? Que as crianças estão ali? Tá bom. Quando a gente tem a primeira encarnação como ser humano, a gente recebe um negócio chamado livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É a nossa capacidade de decidir. Nós podemos escolher entre fazer uma coisa ou fazer outra. Mas como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Bom, Kardec pergunta isso também. Ele fala, fazer o certo é o que está de acordo com a lei de Deus. Fazer errado é fazer o que vai de encontro, vai contra a lei de Deus. Aí Kardec fala, mas vem cá, onde é que está escrita a lei de Deus? A lei de Deus são os 10 mandamentos? A lei de Deus são lá, não matarás, não adulterarás, não cometerás, não furtarás, não fará isso, não fará aquilo, amar pai e mãe, honrar a Deus, né? Deixar o sábado. Será que isso são as leis divinas? São as leis de Deus? São as outras 613 leis que estão lá
no Antigo Testamento? Será que são as leis do Talmud? Será que são as leis, sei lá, né, que estão nas regras dos Vedas? O que são as leis divinas? Aí Jesus vem falar assim: amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Então, se eu amar o próximo do mesmo jeito que eu me amo, se eu fizer para os outros o que eu gostaria que fizessem comigo, sempre, se eu respeitar o outro do mesmo jeito que ele gostaria que ele me respeitasse, eu vou estar amando a Deus, respeitando as leis de Deus. Molinho. Aí Kardec ainda fala: mas onde é que está escrito isso? Está na consciência, meu filho. Os espíritos respondem, essas respostas que os espíritos dão, que é curtinha, são curtinhas, eu acho que é quando os espíritos já estão assim de saco cheio, não aguento mais essas perguntas. Está na consciência, meu filho, se toca, né? Mas Jesus já vem há 2000 anos, vem falando para a gente o que a gente tem que fazer. Há 2000 anos. Ele veio e trouxe lá o Evangelho, né, a Boa Nova, trouxe o Sermão do Monte, que é um resumo da doutrina dele. Trouxe as parábolas, ele ensinou por parábolas, né, mostrou para a gente, né, fazendo alegorias, contando fábulas. Né, ele estava conversando segunda-feira, né, quando ele vai falar com um agricultor, ele faz parábolas sobre sementes. O grão de mostarda, o semeador, né? O semeador saiu a semear. Quando ele vai falar com o mercador, ele fala de dinheiro, tesouro, né? Eu dei 1 talento para um cara, eu dei 2 talentos para o outro, né? Quando ele vai falar com a dona de casa, com a mulher que trabalha em casa, naquela época as mulheres todas, né, era a tradição da judaica da mulher fazer os afazeres domésticos. Quem nunca perdeu uma moedinha dentro de casa, né? Onde foi que eu coloquei isso? Ele fala da dracma perdida. Quando ele fala com pastores, ele fala da ovelha. Que é coisa mais básica, né? Jesus falando de coisas espirituais para seres ligados à matéria, espíritos ainda, né, presos aqui na Terra, falava de coisas materiais, explicando coisas do mundo dos espíritos. E a gente ainda não entendeu. Então, por que a gente precisa passar por isso? Lei de ação e reação. Né? Lá no Céu e Inferno tem lá o Código Penal da Vida Futura. E no Código Penal da Vida Futura, né, Kardec começa a colocar ali os pontos, e ele fala lá no 16º, 17º, não tenho certeza, artigo, ele fala: tudo que você fez de errado, você vai ter que passar por um processo. Primeiro você vai ter que se arrepender do que você fez de errado, depois você vai ter que pedir perdão, depois você vai ter que expiar, e depois você vai ter que reparar. Isso é uma coisa, isso é novidade? Isso é novidade? Moisés, quando ele fez lá o tabernáculo, quando ele fez lá as leis lá do Antigo Testamento, né, das 613 leis, Deus falou assim: não matarás, não roubarás. Vamos falar assim: não roubará, mas se roubar, aí Moisés tinha lá, né? Você não pode matar, mas se matar, não pode roubar, mas se roubar. E aí como é que era? A pessoa que roubou a ovelha do vizinho, sei lá o quê, ele tinha que primeiro se arrepender, ele tinha que dizer como é que era feito. Ele tinha que admitir que errou, aí ele tinha que ir lá pagar um tributo, um holocausto, né? Pagar um sacrifício no templo, né? Que ia ser queimado ali, simbolizando a dor, né? Que a dor, quando a gente se arrepende,
de alguma coisa, a gente vai pedir perdão, aquela vergonha, né? A dor da vergonha de você estar pedindo, né? Você está arrependido de alguma coisa, tem que pedir perdão, né? E você vai lá, e depois a pessoa tinha que pagar o que ela roubou, que é a expiação, e além de tudo ela tinha que reparar, ela pagava. Então era assim, roubou uma ovelha, tinha que dar uma ovelha para o holocausto, devolver, pagar a que você roubou para o dono e dar uma de juros, né? O que é isso? É lei de causa e efeito, ação e reação, é arrependimento, pedir perdão, expiação e reparação. Todos nós estamos sujeitos a essa lei. Por isso que a gente precisa passar por dificuldades na nossa vida. Então imagina nós, né? Estamos aqui na Terra preocupados com as coisas materiais. Eu estou preocupado que eu tenho que sobreviver, por exemplo, materialmente, eu preciso ganhar dinheiro, mas eu estou vendo que estou numa situação ruim, então para eu poder, sei lá, vamos falar uma situação hipotética. Para eu poder sobreviver aqui, eu tenho que passar a perna no meu sócio. E aí, eu roubo o meu sócio e fico com dinheiro. Aí eu sobrevivo. Aí o meu sócio passa por um problema, né? Está devendo. Ou então, né, eu estou casado, igual lá o Segismundo, né? Vê lá a moça lá bonita, a Raquel, que era tão bonita, ele vai lá e seduz a Raquel e destrói aquele casamento. Por quê? Ele tinha aquele sentimento, né, de cobiça da mulher. Isso é um sentimento material. Isso que é apego à matéria, né? O outro estava pensando em dinheiro, apego à matéria é dinheiro, mas o outro estava pensando na mulher bonita do vizinho, está pensando também no apego, ou no homem bonito, né? A mulher que vai atrás do parceiro do outro, né? Da outra, não sei. Tudo isso são coisas materiais, ligadas à matéria. Aí a gente desencarna, chega lá no plano espiritual, não tem mais corpo. E a gente não tem mais as mesmas necessidades. Não tem mais as mesmas preocupações. Já morri. Aí você vai, pisei na bola. Errei. Não devia ter feito isso com meu sócio. Cara, o mal que eu fiz para minha ex-parceira, para o meu ex-parceiro. E aí a gente se toca, porque não tem mais a matéria. Aí a gente se arrepende. Segismundo se arrependeu. Se arrependeu porque ele tinha feito, né? A mulher, lembrando, né, a Raquel, que era casada, ele seduziu ela. O marido, o Adelino, ficou com raiva, chamou ele para um duelo. Os dois foram para um duelo com um revólver e o Segismundo matou Adelino. Então, além dele roubar a mulher do cara, matou o cara, e a mulher naquela época ficou sozinha, não tinha como sustentar, acabou parando na prostituição. Olha quanta coisa ruim ele fez. Isso naquela vida, não? Imagina as outras passadas. Porque a gente vai acumulando besteira, sabia? A gente vai acumulando besteira. Né? E Deus, quando vai falar para a gente pagar, ele dá um carnê. Lembra aquele carnê da Casa Bahia? Não sei se ainda tem. Aquele carnê paga em 50 anos, né? O negócio, né? Você compra, né? Era assim, é assim. A gente paga com suaves prestações e com grande desconto. Então, o Segismundo ia nascer, né, naquela família, ia passar por dificuldades, porque ele tinha que pagar aquilo que ele tinha no passado. Então, todo mundo que nasce, todo mundo que reencarna, resumo, tem o corpo que precisava, tem a situação social que é mais adequada, tem o país, o local que nasceu, que é mais adequado. Tudo que a gente tem na vida é o melhor para a gente. E a gente recebe todas as ferramentas necessárias para a gente passar
pelas nossas provas e para a gente superar, né? Passar pelas nossas expiações, sofrimentos, e a gente superar as nossas provas. Molecada, quando começa a novinha, não tem nada com isso, né? Não está nem aí, né? Então, que todos nós, né, possamos nos lembrar, né, como é que era quando a gente começou a nascer, quando a gente começou a nossa encarnação. A gente não tinha muita preocupação, porque a criança não está preocupada com as coisas da matéria. A criança não tem a malícia, porque malícia é coisa da matéria. A criança é egoísta por causa da condição mental, da faixa né, de idade. Mas a gente fica velho e continua criança. A criança pequenininha não quer dividir o brinquedo. Chega uma criança de 2 anos, divide o teu brinquedo com a tua amiguinha, é ruim. Só que aí a gente chega para uma criança de 60 anos e fala assim, divide aí o teu brinquedo com os teus amigos, é ruim. Tu tem né? A gente ainda se comporta como se fôssemos crianças. Então, qual é o nosso? Por que os espíritos falam para a gente? Nós temos o determinismo do bem. Né? O nosso, né? O Emmanuel fala assim, o determinismo divino constitui uma só lei, que é a do amor para toda a comunidade universal. Todos os nossos problemas são sempre resolvidos com amor. Segismundo foi lá, matou o cara, né, levou a mulher para a prostituição, e como é que vai resolver? Vai nascer filho da vítima do assassinato e filha da vítima da sedução. É o amor universal, é o determinismo divino fazendo com que a gente solucione os nossos problemas, que a gente resgate os nossos problemas do passado com a lei divina. Que todos nós tenhamos um excelente final de dia, um excelente final de semana, com muito amor, com muita paz. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.